movimento feminista sob a ótica da Bíblia, né? Então a gente vai fazer essa leitura desse movimento dentro da palavra de Deus, tá? Então, se prepare, compartilhe aí esse conteúdo, né? Se você conhece alguém que você gostaria que estivesse ouvindo isso aí, de repente você conhece. Puxa, fulano de tal precisa ouvir isso. Manda o link para ele, que eu já mandei para alguns aqui também já compartilhei das minhas redes sociais, tá? Para que as pessoas realmente possam ser orientadas, porque o que a gente vai fazer aqui é orientar em relação a isso dentro da perspectiva bíblica, né, Dara? Com certeza, porque assim, nós não vamos falar nada assim ao acaso, nós não vamos trabalhar com achismo, nem com opiniões próprias. Nós vamos trabalhar com os fatos, com a verdade e, acima de tudo, apresentando a verdade bíblica. Amém. E a nossa convidada de hoje já chegou na hora certa, né? A nossa querida irmã Andressa, ela subiu aí 5 lances de escada, então a gente vai poupá-la das apresentações, né? Por enquanto, né? E para ela refazer aí colocar a respiração em dia, né? Os batimentos cardíacos no compasso certo, para não dar a impressão que está morrendo afogada, né? Então, mas a gente já começou aqui, Andressa, dando a introdução, né? Que a gente vem falando sobre os desafios da igreja do século XXI. Então, a gente falou sobre os movimentos, o iluminismo, o que o iluminismo trouxe, a modernidade, a pós-modernidade, a pós-verdade. A gente falou da verdade líquida, né? E a gente vai dar uma pincelada nisso aí para a gente até entender também esse movimento feminista, né? E a gente falou da linguagem neutra também, que inclusive você teve aqui, lembra? Pois é, meus amados, já está dando para ver aí a nossa convidada de hoje, a Andressa, professora Andressa. Isso. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Harmonia dos Sons, Andressa. Obrigada, pastor Dara, é sempre um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa que tem sido uma bênção, né? Tratado de temas muito relevantes e bem polêmicos hoje na sociedade. Verdade. O da linguagem neutra também foi polêmico, né? Mas é assim, a gente, à medida que a sociedade solta essas bombas, a igreja tem que ter a sua voz também. Sim. Né? Para combater ou para refutar certas práticas. A gente não pode ficar olhando para essas coisas que vêm acontecendo e falar, é isso mesmo, é isso aí, vamos abraçar. E a gente precisa estar preparado também para isso, né? Exatamente. No mundo vai surgir sempre questões como essa e nós precisamos responder com a nossa fé, né? Acho que o apóstolo Pedro diz, né, que nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, né? Então... Estou cercado de mestres. É isso. Dara, você já conhece, né? Ela estava no dia Dara também. Então aqui, ó, o reencontro. Né? Mas, enfim, olha só. Nesses últimos programas, a gente vem falando sobre os desafios da igreja do século XXI. E hoje estamos diante de uma pluralidade de conceitos, de posicionamentos e pensamentos oriundos dessa denominada pós-verdade, né? Quer dizer, a desconstrução do que é verdadeiro em detrimento de opiniões em que cada um tem a sua, né? Bom, sendo assim, é apropriado e oportuno falarmos sobre o movimento feminista, porque ele é um dos temas mais acentuados da era moderna e que vem evoluindo ao lado de outros movimentos que, de uma forma ou de outra, estão impactando a igreja. E diante dos quais a igreja deve se posicionar, como eu falei, né? Mas para que a igreja possa se posicionar a respeito desse movimento, primeiro a igreja precisa saber o que é. O que nos remete à primeira pergunta, né? E hoje eu vou fazer as perguntas, né? Porque eu não posso responder assim, eu opto por não responder, senão muita gente vai falar, não, isso é do ponto de vista de um machista, né? Então não quero sair daqui outro lado como machista, né? Mas então estamos aí, 2 mulheres femininas. Que medo! Se ele falasse feminista, eu me lembro daí agora daqui. 2 seres do sexo feminino,
né? Ele já está conversando com o Beauvoir. É verdade. Para responder, então, as perguntas, né? Elas são evangélicas, né? A Dara é da Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular, do nosso querido pastor Juarez Nascimento. Inclusive, deve ter uma galera lá torcendo, né? Amém. Ou então, lá só de eu quero ver as asneiras que ela vai falar. Não tá falando velha série, não? E a Andressa, ela é professora universitária, né, Andressa? Sim. E tem uns desafios por lá também, né? Sim. Apesar de não ser da área de humanas, né? Propriamente dita, as discussões, mas são temas que abrangem toda a sociedade hoje, independente da área de formação, né? Exatamente. Só o fato de estar numa universidade ali, você já está num campo minado, ideias, né? E a Andressa é da Igreja Batista Betlehem, ali, nosso querido pastor Fábio. Isso mesmo. Um abraço para o pastor Fábio, se ele estiver nos ouvindo. Né? Esposa do Ricardo. Isso. Era para eu falar, para trazer ele também, participar da roda. Pelo menos não ia ficar só eu de homem aqui, né? Vai que, né? Que tem 4 mulheres. Que o senhor sinta atingido, né, pastor? Já pensou? Tem 4 mulheres aqui hoje. Mas muito bem. Então, a primeira pergunta, né? Que é dentro desse contexto que a gente está falando sobre os desafios da igreja do século XXI. Agora nos deparamos com o movimento feminista. Bom, mas o que é um movimento feminista? Vou começar pela nossa convidada, Andressa. Assim, historicamente, né, o feminismo, ele surgiu, né, lá aqui no Brasil, principalmente, desde lá de 1500 até 1822, por conta dessa propriedade que os maridos, né, os pais tinham em relação às próprias mulheres. E aí começou-se nessa luta no início sem muito sucesso, né, para ter esse direito à vida, a questão política, educação, direito ao divórcio. Porém, já quando os anos foram passando, né, a gente viu que esse movimento, vamos dizer assim, ele tomou proporções diferentes, principalmente, né, nos últimos anos. Então, assim, ele é um movimento que começou a partir lá do século XIX, e aí atualmente ele virou um movimento social, político, filosófico, né, que tem como finalidade ideológico, né, porque a princípio era tão somente para uma luta de direitos, né, em relação à mulher, mas hoje a gente vê que tomou uma proporção para muito além disso, né? Quando o senhor falou assim, duas femininas, a gente fica naquele temor assim, em relação ao feminismo hoje por conta das causas que tem lutado recentemente. Porque, assim, claro, né? Nós temos aqui 3 opiniões diferentes. E eu posso concordar que, assim como a Constituição Federal nos iguala em relação a direito de homem e mulher, eu também concordo, né? Que se eu e o pastor José Carlos trabalhamos numa mesma empresa com o mesmo cargo, nada mais do que justo nós recebermos o mesmo salário, né? Então, assim, para essas questões, eu particularmente concordo. Porém, devido à proporção que tomou hoje, inclusive lutar por causas e questões do próprio organismo, do próprio corpo, né? Isso eu já não concordo em relação principalmente ao que tem sido uma causa hoje política, que tem lutado no Senado contra o aborto, né, que é um tema que também muito polêmico. Acho que a gente teria até mais um tema para poder discutir sobre, né? Mas quando entra para essas vertentes que afligem não tão somente uma ideologia, não mais política, né, nem social, mas uma questão agora da própria vida, eu particularmente já sou totalmente contra, apesar de ser a favor em relação às causas do direito e dever assim, da própria então, mulher. algumas pautas, né, você releva, você acha que é razoável, é razoável, outras, né? A questão do voto eleitoral, né? Agora, por exemplo, que antes a mulher também não tinha direito. Fala, Dara, sua opinião, né? O que é o movimento feminista? Como a Andressa colocou em alguns pontos, o movimento feminista ele surgiu com a ideologia de resolver as desigualdades que havia entre homens e mulheres. Começou com ideias no sentido de
Depois, na verdade, na segunda onda que a gente vai tratar na próxima questão, mas o movimento feminista, ele tinha como ideia, a princípio, igualar a tanto os deveres dos homens quanto das mulheres. Só que, assim, tudo que a gente observa dentro do movimento feminista, existem poucas coisas, poucas pautas que devem ser levadas em consideração, porque realmente a maioria é uma deturbação. Trouxe algumas coisas aqui para a gente trabalhar em cima disso, que o movimento feminista, na verdade, né, quem começou não foi uma mulher, foi um homem, chamado William Goldwyn, que houve 3 ondas desse movimento e 4 fases. A primeira onda foi o protofeminismo, no século XVIII, o protofeminismo, na verdade, século XVIII, a primeira onda, século XIX, a segunda, século XX, e a terceira onda, a qual estamos vivendo, século XX e XXI. Curioso que esse cara, esse William Goldwyn, ele era contra o casamento em si. Ele defendia a ideia de que não deveria haver uma monogamia, de que não deveria haver um casamento em si, e que a mulher teria a liberdade de sexo, inclusive a liberdade sexual que eles falam, né? E isso foi o lema do feminismo nesse sentido. E um dos protofeministas da época era um cara chamado Marquês de Sade. Daí vem o nome para derivar o termo sadismo e sadomasoquismo. Então daí a gente já pensa, não vem coisa muito boa daí. Mas do que tratava essa primeira explosão com essa ideia feminista? Ele foi o início das reivindicações no âmbito social. Só que esse cara, ele defendia literalmente que deveria acabar com a monogamia, o casamento e a liberdade sexual das mulheres. Curioso que eles falavam sobre sexo grupal, incesto e outras práticas afins. Então, olha como a ideologia desse homem funcionava, como começou esse movimento feminista. Para incrementar aqui essa história, havia uma mulher chamada Mary, eu não sei falar o sobrenome dela, né? Mas ela foi a mulher desse cara. O que aconteceu? Essa mulher, ela engravidou de um cara chamado Gilbert. E esse cara, logo após descobrir que a mulher estava grávida, ele fugiu. Aí depois essa Mary reencontrou ele, já com uma família formada. E ela perguntou para ele, olha, eu não tenho condições de criar criança sozinha. Então vamos fazer o seguinte, eu posso ser sua segunda mulher, sua segunda esposa. Ele não aceitou. Ela, após tentar se matar, não se matou de fato, conheceu esse cara e daí eles começaram essa ideologia juntos. Esse William Goldwyn em relação ao feminismo. E ali ela dizia o seguinte, né? A professora Ana Campagolo escreveu o seguinte sobre isso. Que Mary contraiu matrimônio com William Goldwyn, que aliás também é considerado um dos percussores do movimento anarquista, criticados e questionados por suas reputações libertinas, não condizem com a oficialização do casamento. Os noivos se justificaram. O casamento foi o meio legal que encontraram para proteger financeiramente tanto Mary quanto o bebê que nasceria. Literalmente, para esse cara, não existia o termo casamento, monogamia ou a decência. Então, eles já começavam a defender isso. E aí foi só o gatilho para começar, literalmente, dar-se um nome ao movimento. Eu destaquei aqui a primeira onda feminista, que ela tinha 2 pautas, das quais eu concordo, que era a luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino. Sim. Hoje a gente vê que nós temos os direitos em relação aos direitos civis iguais aos homens. Uhum. Nós podemos votar, nós temos voz, nós temos vez. Então, essa é a parte boa desse movimento. A luta por esses direitos. E as pessoas confundem muito quando usam o termo feminismo, porque infelizmente ele foi deturbado. A ideia feminista de que a mulher pode votar e de que a mulher tem o direito de entrar no mercado de trabalho é maravilhosa. Somente esse pedaço. Se a gente for olhar até pelo princípio da história, nessas condições, nem a gente consegue nem assim mensurar o que aconteceu posteriormente, né? Porque a princípio é uma causa nobre, né? Uhum. Agora, até mesmo essa causa nobre, ela tem também uma outra explicação, né? Sim. Que antigamente as condições de trabalho, né, antes inclusive
da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram muito pesadas, elas não tinham a tecnologia que tem hoje. Sim. Então, era esperado que os homens, inclusive os homens, eles tinham que ir para fazer esses trabalhos pesados, né, serviços braçais. E, claro, havia uma cultura de que o homem era o provedor e a mulher era a rainha do lar, vamos usar esse termo, né? Era do lar, cuidava dos filhos e tudo. E, aos poucos, essa questão, você pode ver que sempre quem encabeçou esse movimento foram pessoas mal resolvidas dentro do contexto de suas famílias, né? Sim. Pessoas com um casamento destruído ou foram traídas de alguma forma por alguém que lhes era muito próxima, né? Aí, bom, aderindo ao movimento. Mas, inclusive, até a deputada lá, Ana Copagolo, né? Ela... pesquisando tudo, porque imagino que ela pesquisou demais para ter essas... É historiadora ela também. É, historiadora. Então, é interessante os dados que ela coloca, assim, que o direito ao voto, na verdade, não foi uma conquista feminina, foi um homem... né? Um homem que lutou por isso. E por quê? Na verdade, por que a mulher não votava? Porque naquela época só votava quem servia o exército. Curioso que eles pegam carona, né? Exatamente. E aí, o que acontecia? Servir o exército numa época em que o mundo estava em constantes guerras, não é como servir o exército hoje. Hoje no Brasil, por exemplo, você serve o exército sem dar um tiro. Né? Sem ao mesmo fazer nada, que muitas vezes só tem a carteira de reservista e nada a fazer. Eu mesmo tenho minha carteira de reservista até hoje, não sei nem pegar uma arma. Tá ouvindo o Exército Brasileiro, pode chamar ele. Pode, primeiro precisa me ensinar a tirar. Então assim, tem coisas, minúcias nessa história que às vezes não são passadas, não são contadas, né? Sim. A questão do trabalho árduo que o homem tinha, né? E que a mulher, quando ela saiu para trabalhar, na verdade ela não queria, porque já pensou, o salário era baixo, né? Então criou-se uma coisa assim de que não, a mulher tem que conquistar o mercado de trabalho. Não, para a mulher era muito mais cômodo que o homem trouxesse o sustento para dentro de casa. Era ele que camelava, era ele que pagava as contas, ele que ia a juízo. Por exemplo, se a mulher, por um acaso, contraísse uma dívida ou alguma coisa que dependesse de uma questão judicial, adivinha nas costas de quem que cairia? Do homem, do marido. E diga-se de passagem, pastor, por mais que tenha acontecido essa conquista das mulheres, né? Acaba que, por mais que a mulher saia, trabalha, o sustento hoje, né? Acaba tendo uma renda maior para ambos, que tem ali a esposa e o esposo que trabalham, mas de certa forma acaba que algumas atividades do lar ficam pendentes. A Dupla mulher, jornada, né? A mulher vai se sentir mais cansada, vai se sentir mais sobrecarregada, apesar da conquista, porém a mulher também precisou suportar o peso dessa consequência. Exatamente. Aí vem a pergunta, né? Será que essa conquista foi de fato benéfica? Porque o preço que a mulher paga é muito alto. É muito alta, porque agora ela faz dupla jornada de trabalho. Ela trabalha fora e depois trabalha em casa. E mesmo que o marido ajude tudo, né? Como eu mesmo, eu sou marido que ajuda. Mas tem coisa que é a mulher que faz, né? Não tem como substituir. Né? A gente ajuda e tudo, mas cai uma carga muito grande sobre a mulher. Vocês são mulheres, você é dona de casa. Também, exatamente. Principalmente emocional. Sim. Sim. E uma curiosidade, falando em relação Lembra que a gente isso, está apenas na primeira pergunta, né? É que o assunto é muito abrangente. Daqui a pouco, do jeito que eu sou, eu já respondi até a última e não sei. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso contexto, justamente nessa época, no ano de 1848, ali na Igreja Wesleyana, nos Estados Unidos, duas mulheres resolveram tentar mudar essa situação. Elizabeth Stanton e Lucrece, se não me falha a memória. Elas reuniram ali uma assembleia de 300 pessoas, incluindo homens e mulheres, e ali começaram a defender a questão do voto feminino e o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Só que, para escândalo de muitos feministas e das pessoas em geral, a maioria das mulheres negaram. Negaram isso porque, não, agora a rotina da mulher vai mudar. A carga é muito pesada, o fardo é muito pesado. E aí criou-se uma organização
chamada antifragistas, com mais de 42 mil mulheres que eram contra esse movimento que ainda não tinha nome, mas que futuramente se chamaria o movimento feminista. Então, as mulheres reconheciam que a jornada era muito pesada. O senhor bem colocou, Revolução Industrial mudou o mundo. O mundo era um antes da Revolução e outro depois. A jornada de trabalho começou a aumentar. Então, os homens não estavam dando conta da demanda. Foi preciso que as mulheres ingressassem, nesse sentido, no mercado de trabalho, para poder ajudar a suprir a necessidade de mão de obra. Só que o trabalho era muito pesado. As mulheres trabalhavam menos. Isso a mídia não mostra. Não estou defendendo o trabalho escravo, em hipótese alguma. Mas o que muitos não sabem é que as mulheres recebiam menos, havia uma desigualdade salarial, mas as mulheres trabalhavam menos. Então, olha para você ver a diferença. E os serviços que as mulheres executavam eram serviços assim, menos pesados, vou usar esse termo, do que o dos homens. Ou talvez até mais minuciosos. Exato. Que o homem não conseguiria fazer. Por exemplo, o sapateiro. Tô falando de história, viu, gente? Discutam com o livro de história. O sapateiro, ele criava um sapato, fazia toda a mão de obra, e a mulher o auxiliava na venda. Se nós formos colocar o valor e equiparar, quem produziu, quem fez, tem que receber mais por isso. Não é dizendo que um trabalho é menos importante do que o outro, mas são trabalhos diferentes, funções diferentes, que exigem remunerações diferentes. Agora, quando é o mesmo serviço, a mesma meta, aí a remuneração, para mim, tem que ser igualitária, como você bem colocou. Mas só para fechar aqui essa primeira fala, as próprias mulheres da época reconheceram que isso seria algo catastrófico para as mulheres. Então, isso a gente não conhece porque nós atribuímos erroneamente o voto feminino, a ingressando da mulher no mercado de trabalho, é um movimento feminista. Como o professor Zé bem colocou, isso está na primeira pauta do movimento feminista, mas é um erro. Sim. Não se pode atribuir a quem não é de direito. Agora sim, para o cristão, toda a nossa conduta, todo o nosso pensamento, todo o nosso comportamento, as nossas opiniões são pautadas nas Escrituras, né? Sim. Observamos que esse movimento vem ganhando cada vez mais espaço em nosso cotidiano. A mídia, a imprensa, as escolas, as instituições vêm defendendo e promovendo pautas deste movimento, fazendo parecer que tudo é legítimo e que é o mais certo a fazer. Mesmo assim, há uma forte resistência por parte da igreja. E sendo assim, a pergunta é, em que esse movimento fere, afinal, a teologia tradicional do cristianismo? Pastor, se nós formos aqui elencar, eu acredito que a gente demandaria um tempo muito maior aqui, citando cada uma, né? Mas eu posso citar como, por exemplo, as principais, né? As principais delas são o aborto, né? Que a gente vê que, apesar do Código Penal, ele apresenta lá nos seus artigos, inicialmente, né, nos artigos 124 a 127, apresenta as penas daquela mulher, né, que comete um aborto. Crime, né? Um crime. Isso é um crime. Constitucional. Constitucional. É o que a nossa legislação... E aí a gente está falando, mas você está falando do cristianismo, da palavra de Deus. Sim, mas trazendo aqui para a questão, se a pessoa não preservar pelo menos o que está exposto na palavra, o Código Penal, que também a Bíblia nos ensina a respeitar, né? A seguir as próprias autoridades, o Código Penal já diz que isso é um crime. Porém, lá no artigo 128, ele traz, né, 2 incisos de quando esse aborto se faz necessário. Né? Quando, por exemplo, para salvar a vida da gestante e o feto também, a gestante e o feto correm risco, então um aborto é permitido. E se essa gravidez é resultante de um estupro, né, o aborto ele é procedido com o consentimento da gestante. E assim, hoje a gente vê que a pauta, ela vai para muito além do que o próprio Código Penal diz. Né? Qualquer estupro, mesmo que a mãe, eu já vi casos de que a mãe, por mais que não queria passar por uma situação daquela, mas também não tem o direito, não tem o desejo de tirar a vida de um filho que já está sendo gerado, mas a sociedade impõe que se ela for estuprada, ela precisa abortar. Né? E olha quando só, a gente traz para a palavra de Deus, a gente vê lá no livro de Samuel que só há um que pode tirar
e também conceder a vida. Perfeito. Né? Então a gente já vai de encontro a essa questão. Um outro exemplo também é porque o próprio feminismo atual, ele defende de que, né, o corpo é meu corpo, minhas regras. Minhas regras, eu faço com ele o que eu quero. Não sei se vocês têm tido a oportunidade de ver questões como essas, eu espero que não, mas existem muitas mulheres hoje que estão fazendo dos seus Instagrams a capa da Playboy. Né? Não perdeu aquela noção, o pudor. Acho que qualquer pessoa pode, né? E assim, colocam literalmente nua. E assim, porque posso mostrar minhas curvas, porque é meu Instagram, eu faço com ele o que eu quero e mostro o meu corpo. Porque a sociedade feminista defende que eu posso fazer isso. E nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mais uma vez, a gente sai daquilo, né, que a sociedade diz e vai de encontro àquilo que a palavra diz. Uma vez que a questão é em que isso fere o cristianismo tradicional, o que isso fere a teologia? Tudo aquilo que desvia, né, ou vai além do que a palavra diz, já está errado. Então, se a gente for analisar, existem muitas outras questões que vão contra. A desconstrução do casamento, Sim. Casamento fora dos padrões bíblicos. Sim. Né? Que prega que... Desculpa, Dari. Não, fica sobre tranquilo. a questão do casamento que o pastor colocou, né? Que prega que o importante é a pessoa estar feliz. Não importa se é com uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas que ela se sinta bem. O importante é o amor. O importante é o amor. Desculpa, Dari. Não, fica tranquila. Eu quero comentar um pouquinho aqui sobre a segunda onda do feminismo, que eu falei da primeira onda. E essa segunda onda, ela deu-se início, assim, mais ou menos em 1960. E agora a gente vai ver um progresso retrocedendo. Parece um paradoxo, mas olha que coisa terrível. A segunda onda do feminismo, ela teve início em 1960 e as três principais teóricas do movimento foram Kate Miller, Beth Friend e a senhora Simone de Beauvoir. Só quero contratar aqui, mostrar pequenas coisas que esse movimento defendia. Aos cristãos, fãs de Simone de Beauvoir, se é que pode dizer isso, ao ser perguntado o que é uma mulher, sabe o que ela respondeu? Abre aspas. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas torna-se um ser humano na sua integridade. Você encontra essa aberração no livro dela, O Segundo Sexo. Segundo Simone de Beauvoir, algumas pautas ela tratava em seu livro, como o fim do casamento, o aborto, o incesto e, por último, e não menos, a pedofilia. Sim, com mais de 67 intelectuais da época, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre assinaram uma carta publicada ao jornal Le Monde pedindo a liberação de 3 criminosos condenados no Tribunal de Versalhes. O documento defendia a relação sexual com menores na faixa de 13 anos. Abre aspas. Ambos assinaram também uma carta aberta para o jornal Liberation, defendendo a revogação da lei que punia da mesma forma que o estupro e os atos sexuais com menores de 15 anos. E eles diziam assim: o reconhecimento do direito da criança e do adolescente para manter relações com pessoas de sua escolha, em solidariedade a todos os pedófilos presos ou vítimas de psiquiatria oficial. De acordo com Simone de Beauvoir, as crianças de 11 anos já eram consideradas sexuais, mesmo que não tivessem alcançado a puberdade. Ela e Jean-Paul Sartre fizeram parte da Front de Liberation Pédophiles. Meu francês é incrível. Que quer dizer Frente de Libertação de Pedófilos. Nada mais, nada menos do que essas pautas eram tratadas pela senhora de Beauvoir e seus cúmplices. Porque essa segunda onda do movimento feminismo, ela não fere somente a Bíblia em si. Porque a Bíblia condena o aborto, a Bíblia não aprova o incesto. Apesar de terem casos, Deus jamais aprovou.
Deus não aprova incesto. Deus não aprova pedofilia. Deus não aprova essas coisas. Eles lutaram, professor, Andressa e os nossos ouvintes, para quebrar o fim do casamento, liberação do aborto, para quebrar com esses paradigmas, com essas bases que sustentam a sociedade. 11 anos não é nem um adolescente, é um pré-adolescente, é uma criança. Uma criança de 11 anos tem consciência sexual? Uma criança de 13 anos ainda está na adolescência ali, tem essa independência, essa consciência? Beauvoir, essa feminista de primeira, defendia que 11 anos a criança pode escolher e pedia a libertação de pessoas que foram presas por cometer pedofilia. Então, como que um cristão pode apoiar uma mulher que vai de encontro à Bíblia, que diz que a mulher não tem sexo? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Sexo mulher, essa coisa de homem e mulher é uma construção social. Eu fiquei pensando assim, nessa coisa de construção social, por exemplo, eu vou usar o termo, mas é isso, né? Por exemplo, você escolhe se você vai ter um pênis ou uma vagina quando você nasce? Se a gente pudesse escolher, né? Era antes mesmo da formação exatamente. Lá no espermatozoide, né? Essa coisa de construção, ela não tem... não tem nem o que falar, na verdade, né? Porque cientificamente não procede e mostra, assim, o tamanho o nível de insanidade de uma mulher mental. dessa. Essa é a verdade. E o pior é que é um dos livros atualmente mais procurados, né? Eu mais tive o lidos. desprazer de ler e eu fiquei com náuseas. Não vou mentir. Ô, Dara, eu amo ler, porém, eu acredito que eu não consigo nem começar a ler, porque eu já, só de falar já me dá eu não tenho mais tempo lendo esse negócio, não. Eu leio a respeito. Agora, é claro, assim, de repente a gente vai falar, não, vou ler só por curiosidade, mas às vezes você se sente tão mal lendo. Eu leio justamente porque, assim, para rebater e refutar... Você precisa conhecer melhor. Conhecer melhor o pensamento. Mas agora tem uma coisa... que a gente vê, né, nas pesquisas que eu fiz também na internet, algumas pessoas cristãs que defendem o feminismo tiveram experiências traumáticas, inclusive tiveram experiências com pastores, né, pastores de igreja, né, sendo lobos ao invés de pastores, né, e abusando. Né? E aí elas acabaram aderindo a esse movimento, mesmo sendo cristã, mas aderiu ao movimento por causa dessa experiência. Então, você que está ouvindo a gente, nos assistindo, você não pode pautar uma convicção sua baseada numa experiência que você teve. Isso isso é erro. Né? E é isso que muitas dessas feministas, elas... Bom, eu tive uma experiência ruim com um pastor, então todo pastor é pedófilo. Eu tive uma experiência ruim, meu marido me batia, me maltratava, me deixava hematomas e tudo. Agora, todos os maridos são assim? Né? Então, você não pode basear as suas convicções ideológicas em cima da sua experiência. Aquela é a sua experiência, mas tem outras pessoas que teve outro tipo de experiência, teve um casamento acertado, que é feliz no seu casamento, né? Não trabalha fora, cuida dos filhos e é feliz por cuidar dos filhos, é dona de casa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente... muitas vezes, por conta dessas narrativas, né, que falam, não, a violência contra a mulher, a agressão contra a mulher, como se o homem fosse, aqui, ó, eu já estou defendendo os homens, como se todos os homens fossem maus, né? Isso me faz lembrar, generaliza, Andressa, né? e Dara, que Semíramis, mãe e esposa ao mesmo tempo, e amante de Nimrod, de onde saiu o filho chamado Tamus, né? Desde a época lá pós-diluviana, né? Mas tem bastante tempo, né? Que Semíramis, segundo consta os historiadores, ela teve relação com o próprio filho, e desse filho que ela teve relação nasceu Tamus, que depois se tornou uma divindade, que os judeus, inclusive do passado, até adoravam, né? Aí a gente vai ver também a história de Jezabel. Era uma mulher. O que Jezabel fez?
perversidades. Agora, eu vou condenar todas as mulheres por causa de Jezabel? E está na Bíblia. Sim. Com certeza não. Herodias e Salomé, o que elas fizeram? Mandaram cortar a cabeça de João Batista. Porque estava em adultério. E são experiências delas, né? Não São necessariamente nós vamos adotar isso para a pluralidade. Assim também como a sociedade, né? Aponta o erro e o peso nas costas do homem, né? Não é que eu seja contra, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Não. Mas às vezes a gente vai até assim, alguma graça, né? Mas não tem o do João da Penha. O João né? da Penha. Porque muitas vezes o homem também sofre. Sofre, exatamente. Parece inverso. que o vilão da história é sempre o homem, né? Agora tem mais uma curiosidade. O rei Herodes, no tempo de Moisés, ele era feminista. Porque mandou matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Aí penso, né? Isso é um homem. Isso vai ficar gravado. Apaga aí, gente. Ao vivo tem corte. Eu só queria dizer uma frase rapidamente, que eu até mostrei pra Andressa aqui, que o movimento feminista, ele não representa as mulheres, viu, gente? Ele representa grupos com seus interesses ideológicos, pessoas com interesses pessoais. Feminismo não é sinônimo de mulher, viu? Sim. Isso, exatamente. Bem lembrado. É isso assim aí. como nós discutimos aqui sobre a questão, né, da própria linguagem neutra, como representa uma minoria, não vai representar todos. Assim também o feminismo, né, que agora nós aqui discutimos. Não, por mais que foi como a gente começou aqui a discussão, nós defendamos a questão do direito da mulher, principalmente porque hoje já foi conquistada a questão do direito ao voto, a questão da inserção no mercado de trabalho, do acesso à universidade, a todas as instâncias. Contrapartida, né, essas questões, o que tem sido defendido hoje não vai também atender todas as mulheres, a questão mais ideológica. E assim, hoje a gente vê, o que é que eu tenho percebido, se a gente for olhar friamente, eu não sou nenhuma apologeta aqui em relação ao presidente da República, nem tampouco a sua oposição, né? Então, por isso que eu estou dizendo isso, mas a gente vê que virou mais uma questão, uma guerra política também. Né? Então, deixou de ser uma questão ideológica para ser uma guerra política, porque é contra aquilo que o próprio presidente da República defende. Então, esse movimento precisa ser mais pesado por conta disso. Para derrubar o presidente. Para derrubar o presidente. Tudo na verdade, se a gente analisar, eu concordo perfeitamente com você. Em off, quando a gente estava tendo nossa reunião daqui da rádio, conversando com o professor Zé, a gente falando de alguns assuntos, como as pessoas têm sido usadas para serem massas de manobra. Sim. Se o presidente fala X, eu preciso levar Y. Levanta-se uma galera de Y. E essa galera que está levantando o Y, ressalva, nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está defendendo. Isso. Não, exatamente, né? Ao vivo não tem corte. Isso, fica bem mais bonita sem máscara, né? Eu tô acostumada aquela coisa assim. no queixo. Já que tá sem máscara, já tira logo. Então, E assim, pastor, só fazendo um parêntese aqui, eu coloquei essa questão, né, que não é questão política, porque muitos podem achar assim, não, além de ser cristãos, são Estamos militando aqui. Estão militando a favor do presidente da República, a favor daquilo que o presidente defende, né? E eu estou ressaltando isso porque a gente vê que, independente da questão política, né? Eu digo isso porque eu não milito nem contra, nem a favor, nenhum dos lados. Então, quando a gente eu não estou em esquerda e direita, eu estou em Cristo. A gente pode dizer melhor, né, a respeito isenta, disso, né? Tá isenta essas. Porque, assim, muitas vezes a gente não sabe quem está nos escutando do outro lado. Pode ser uma pessoa militante ao feminismo com essas causas que a gente é contra, né? Mas achar que nós estamos colocando essa pauta em favor, né, de uma questão política, enquanto não é, né? Apesar de que você tocou nesse assunto e me surgiu uma coisa interessante. Perguntaram para Ana Copagola, a gente vai falar muito dela, né? Porque é uma das pessoas que, ao meu ver, né, e que é cristã, que mais pesquisou a respeito, né, e viu o lado escuro da situação que a mídia não mostra, né? Sim. Que a imprensa não mostra. Então, aí uma militante perguntou para ela assim, olha, mas
quantos deputados tem em Santa Catarina? Falou, olha, tem, acho que é 22, 23. E quantas mulheres? São só 6. Então, nós precisamos... Mas peraí, você acha que 6 mulheres é muito pouco? Achei muito. Tinha que ter mais. Não, aí olha só, ela falou, tinha que ter mais. Agora, a Ana falou assim, né? Por outro lado também, existem muitas profissões, né, de risco que mulher é minoria. Então, por que mulher tem que ser maioria no Senado e não pode ser maioria, por exemplo, num barco de pesca lá em alto mar ou numa plataforma de petróleo, né, onde se fica 6 meses lá? Tá? Por que a mulher não vai? Porque, assim, não é contrapondo, isso é a Ana falando, né? Querendo dizer assim, que se usa 2 pesos e 2 medidas. Né? A mulher, ela não se interessa por política, porque tem cotas e não chega a alcançar a cota. Onde é que eu arrumei essa palavra? A cota. Neologismo, né? Corta aí. Essa coisa de cota, principalmente na política, não chega porque a mulher, ela não tem, normalmente, a maioria não tem interesse nisso. Né? Não é, assim, da natureza dela, vamos dizer assim. Não que as que estão lá sejam de outra natureza e tal, né? É até oportuno que tenha mulheres como Ana Copagolo ali, porque pelo menos ela sabe o que fala, é centrada e é cristã, né? Sim, E parece fato. que é uma das únicas, assim, que levanta a bandeira mesmo, leva pancada, leva... como é que se diz? É a versão de Paulo Júnior feminino. Isso, isso. Leva porrada, como dizem aí, mas tá ali na convicção, com certeza, e ela prova o que ela fala, né? Então faz sentido, faz todo sentido. Olha, infelizmente, o que a nossa geração tem sofrido, Tia Lau, diretora do ITQ, ela falou uma frase que me marcou. Ela disse o seguinte, que muitas pessoas dessa geração têm informação, mas não têm formação. Eu não estou fazendo aqui, fazer uma análise aqui. Se a maioria dessas pessoas que defendem esses movimentos radicais, que depreciam a mulher e o seu corpo, porque o movimento feminista tem 2 grupos. Aqueles que lutam pelos ideais, eu diria de forma que eu concorde no sentido de você querer lutar pelos seus direitos, certo? Você apresentar ali, não concordo com os seus direitos, mas tudo bem, com suas requisições. Mas tem outro grupo que já acha que expressar o seu corpo, a nudez explícita, é uma forma de protesto. Mesmo achando isso uma coisa assim, totalmente fora de qualquer tipo de protesto ou manifestação pacífica, uma coisa que eu entendo é que se essas pessoas fossem ensinadas da forma correta, se essas pessoas obtivessem o conhecimento, não por boca de terceiros, mas se mergulhasse, se estudasse, sem ter uma imprensa sensacionalista do lado, sem ter pessoas que usam essas como massa de manobra, ter informação, conhecimento, não apenas ali se informar, mas conhecer, ter uma formação, muitas pessoas não seriam adeptas a esse movimento. Sim. Eu já conversei com uma pessoa, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, que ela dizia assim, eu sou feminista. Aí eu, por que você é feminista? Porque as feministas garantiram o direito da mulher no mercado de trabalho, porque as feministas garantiram o direito da mulher ao voto. As feministas não fizeram nada disso, gente. Elas pegaram carona em ideias que já existiam. Quem começou o movimento feminista não foi nem uma mulher, foi um homem. Então daí a gente pensa, se essas pessoas tivessem formação, elas não cairiam nessa ludibriação, nessa alienação. Até porque não ficou naquele estado, né? Exatamente. Não ficou naquela primeira pauta. O que se desenrolou ao trajeto da história foi totalmente diferente daquela pauta principal. É como se o movimento tivesse lutado pelo que desejava, conseguiu, mas agora eu preciso continuar aprofundando em outras questões que vão para além disso, né? O próximo tópico dessa pirâmide, né, dessa escala, é o empoderamento. Sim. Né? Lembra na guerra? Quando os homens foram para a guerra, usaram-se uma frase, que eu não sei falar em inglês mesmo, mas que a tradução da frase, uma mulher, acho que vocês já viram essa imagem, tá com o lencinho amarrado na cabeça, o punho assim, aí naquela imagem tá assim, nós podemos também, convocando as mulheres para entrar no mercado de trabalho e aproveitar a oportunidade que os homens estavam indo à guerra. Então, olha para você ver.
Ah, tá livre? Vamos, tá livre. Olha que coisa terrível. Mas agora sim, né? A gente vai ver que a Revolução Industrial, ela trouxe uma necessidade que até então não havia, né? O mercado de trabalho agora se tornou mais efetivo, mais exigente, agora, pronto, agora a mulher, né? Então, na verdade, não foi bem uma conquista, bem da verdade, né? Tem muita coisa aí que elas atribuem como conquista do movimento, mas não foi. Foi uma causa e efeito. Sim. Né? Causa e efeito. Foi uma necessidade suprida e o que, na verdade, como a gente já falou antes, teve conquistas que trouxe mais peso para a mulher do que alívio. Sim. Diga-se de passagem. Estatisticamente falando, né? Hoje em dia, nessa geração nossa, a geração do movimento feminista, né? Maior é o número de mulheres depressivas do que de homens depressivos. Sim. Inclusive, eu estava esses dias conversando com um médico a respeito da questão da doença do câncer. E aí ele falou que, assim, ele, claro, não me disse assim a fonte, mas eu estou referenciando a fala dele, né? Que estatisticamente as mulheres ela têm uma maior propensão à doença do câncer do que os homens. Justamente por conta da sobrecarga, porque muitos acham que o câncer em si é somente por uma questão celular, mas por que ele desenvolve? Justamente pela questão emocional, que muitas vezes a mulher ela se sente sufocada, sobrecarregada, então acaba que isso aloja em alguma parte do organismo e se transforma de fato numa doença. E ele falando justamente sobre isso, né? Sobre a questão do quanto a mulher está mais propensa do que o homem. A doença também é feminista? Não, né? Do jeito que as coisas estão. É justamente por conta dessa questão do quanto a mulher passou a ser sobrecarregada, né? Se a gente para analisar, eu aqui refletindo, né? Hoje eu trabalho fora, trabalho dentro de casa, tenho filhos, né? Ainda não tenho filhos, não tem filhos, mas eu fico pensando nessa jornada aí, quádrupla, né? Casa, trabalho, marido e filho. E igreja, viu? E a igreja, quinto, né? Não, isso daí eu não coloquei a igreja porque a gente já tem que ter o Senhor como primeiro e as demais virão, né? Então imagine. De fato é um peso. Agora, você me fez lembrar de um princípio que foi estabelecido na palavra de Deus, que seria aqui a nossa próxima pergunta, mas a gente vai falar sobre ela. A questão, a Bíblia é um livro machista, né? Será? Aí, olha só, quando Deus ele cria o homem, vou fazer um histórico aqui para depois a gente acrescentar. Ele cria o homem e diz, não é bom que o homem fique só. Né? Mas Deus já sabia. Porque Deus falou, esqueci de uma coisa, não é bom que eu não fique só. Não, ele já sabia. Só que ele queria dar... que o homem sozinho não ia dar certo. Agora, ele queria primeiro gerar a consciência no homem de que sozinho ele não dava conta. Exatamente. Né? Aí quando o homem acordou e viu alguém próximo, igual a ele, ou seja, alguém que o completasse, opa, uau, né? Tipo que se fosse hoje, né? Uau, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha só, achei alguém, Deus preparou para mim alguém que vai me ajudar, que vai... Então, e essa mulher, ela foi bem-vinda na vida de Adão, porque Adão, eu acho que ele ficou um tempo... tem um macaco ali e a macaca, o leão e a leoa, a girafa e o girafo e tal. E eu, Senhor, né? Não sei. E aí, eu estou conjecturando aqui. Aí, olha só o que acontece. Aí, Deus, então, ele faz dá uma ordem para Adão, né? Uhum. Que deveria ser obedecida, mas ele não deu a ordem para a mulher. A ordem foi para Adão. Olha só como é que fala? A explicação da coisa. Quando Satanás se aproximou de Eva, né, vem a pergunta, por que não de Adão? Mas foi de Eva. Primeira pergunta. Porque não foi Eva que tinha recebido a ordem, foi Adão. E Adão passou para Eva, né? Mas ela não tinha recebido direto de Deus, Adão sim. Então, se Satanás fosse direto para Adão, ele ia dar com os burros na água, mas foi direto para Eva. Irmãs, calma, não, né? Nós vamos chegar lá, né? Para não fazer juízo de valores antes do tempo. E aí o que acontece?
Aí, quando a mulher comeu, nada aconteceu. Nada. Os olhos dele só foram abertos. A coisa só degringolou quando Adão comeu. E por quê? Porque ele que tinha ouvido do Senhor. Porque ele era o cabeça também. A ordem foi dada a ele. Aí fica aquela coisa, Dara, você que é teóloga mais do que eu. Não fala isso não, moço. Eu fico pensando assim, se Adão não tivesse comido do fruto, Eva teria sido salva pela intercessão do marido. Mas como o marido também comeu, lascou tudo. Quem vai interceder? Entendeu? Agora, olha só. Aí, quando Adão comeu, aí os olhos deles, os olhos carnais se abriram e os olhos espirituais se fecharam, né? E viram que estavam nus. E foram se esconder de Deus. E quem foi o primeiro que Deus cobrou uma explicação? Adão. Quem foi o primeiro que comeu o fruto? Ela. Entendeu? A responsabilidade é do homem. E aí tem uma sentença que Deus dá ao homem que a gente interpreta de modo errado. Agora é dando uma cacetada aí nos crentes. A gente vai ter que sair pela escola da polícia daqui hoje, né? Dando a cacetada nos crentes, né? E que Deus fala para mulher, né? Porque fizeste isso, com dores dará a luz e o teu desejo será? Para o teu marido. E ele te? Dominará. Rapaz, como interpretar isso? Não, a Bíblia é machista, decididamente. Não, pastor, eu não concordo com o senhor. Não, agora, peraí, deixa eu lhe explicar. Eu sei, é só para procurar mesmo, provocar. Para você ver, né? A mulher dizendo que a Bíblia não é machista, né? Exato. Aí, olha só, e isso a gente pega como para subjugar a mulher, né? Não, olha, a Bíblia diz lá no Éden, né? Que o marido vai governar a mulher. Agora, qual é o papel de um governo? Fala para mim. Cuidar, que é mais? Zelar, proteger, sustentar. Isso. O que sai disso não é governo, é o usurpador. Uau. Vou anotar isso daí. Então, olha só, como que Deus resolveu a situação. Agora, a mulher estaria aos cuidados do homem e não ser subjugada por ele. Homens, pastores, crentes aí de modo geral. Sim. Né? A Bíblia, ela nos dá esse pano de fundo, a ver que a mulher, né, ela foi tirada da costela do homem, não da cabeça para não estar por cima e nem do pé para não ser pisada. Mas eu estava refletindo sobre isso, né, pastor? Porque o osso é da lateral. Da lateral. Podia ser da tíbia, mas aí ia menosprezar a mulher, né? Exatamente. Podia ser parte do crânio, mas ia dizer que era porque o homem era superior. Exato. Mas não, foi da lateral, para colocar em patamares semelhantes no sentido de estrutura, né? Mas que se completassem. Perfeito. Eu disse que eu ia falar pouco, né? Mas daqui a pouco eu entrego a palavra do céu para completar o pensamento. Amados, cientificamente foi comprovado que a mulher, ela é diferente do homem em todos os aspectos. Ela tem o que o homem precisa em todos os aspectos e o homem tem o que a mulher precisa em todos os aspectos. Eu li um livro quando eu estava na faculdade chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Não sei se você já ouviu falar desse livro. Já. Né? Leia, é interessante. Ele não é um livro ele não é um erótico, não. Ele fala das diferenças entre o homem e a mulher. Gente, e é científico. Eu me baseei por mim. Tipo assim, a mulher, ela tem a visão mais perimetral. Então, a mulher, ela percebe o ambiente. Né? Ela percebe. Eu tenho essa deficiência, que eu sou lerda nisso. Mas no geral, né? No geral. Porque a visão da mulher é assim. Macro, né? E macro. Só que a visão do homem é longitudinal. Então, para dirigir, a gente vê que a mulher, ela vai ultrapassar uma mulher normal, né? Vai ultrapassar um carro, ela calcula primeiro, será que dá, será que não dá? Já o homem não, ele já vê, deu, tá ali, E né? por isso que muitas vezes acidentes
de Também. trânsito são mais... mais pelos homens. Pros homens, né? É verdade Mas esse aí, bilhete. mas assim, olha só, o homem, ele enxerga mais longe, mas a mulher percebe mais ao redor. Aí, assim, enquanto o homem consegue enxergar mais longe, ele é incapaz de enxergar uma lata de margarina na geladeira. Meu bem, onde está a margarina? Está na geladeira. Ele abre a geladeira. Não está, não. Aí ela vai lá, abre a geladeira, está aqui. Eu sei que há muitos homens que estão nos ouvindo falar, é verdade, já aconteceu comigo. E não é? Aí a mulher, ela completa, né? E é isso que a gente tem que entender. E não é, aí no caso assim, eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando de ciência agora. Sim. Né? Como o corpo da mulher, a estrutura física da mulher e a estrutura psíquica da mulher é diferente da estrutura do homem. Tem certeza. coisas que a mulher ela não vai se interessar. Por exemplo, na sua área, né, de engenharia, né? Quantas mulheres se formaram com você na sua classe? Da minha turma, eu. E quantos alunos tinha? Começaram 60. Entendeu? Porque, assim, não que você... Poucas mulheres, né, já é, começaram ali por conta do exatamente. estudo, mas ao final só tinha eu e um colega. Agora, por exemplo, você vai para a área de enfermagem, né? Sim. Quantas enfermeiras se formam? Predominantemente feminino. E quantos enfermeiros? Enfermeiras. Enfermeiro. Você percebe que a aptidão por conta da natureza do gênero, ela puxa, Bem não diferente. que uma mulher não deva ser Engenheira, técnica de engenharia ou mecânica. Eu conheço mulher que é mecânica e é boa mecânica. Agora, para cada mulher mecânica, existe 1000 ou mais. Né? Mas, pronto, a palavra está com vocês. Ô, Falei. pastor, só fazendo aí um complemento, quando estava refletindo na questão dessa, se a Bíblia é de fato machista, né? Eu pensei justamente nesse versículo que está lá em Gênesis 2:21, que o Senhor fez Adão dormir num sono profundo e tirou das costelas Eva, né? E Deus poderia, como eu falei, né, tirar de outro osso da parte do corpo, mas preferiu, né, já nos ensinar em função da própria costela. E aí, dentro dessa questão também do que o senhor falou, eu acredito piamente que a Bíblia não é machista, porque a responsabilidade que Deus dá para o homem é para nós mulheres nos sentirmos lisonjeadas, seguras, protegidas, totalmente, entendeu? Princesas. Como, literalmente, uma rainha. Cadê a Stephanie? É ela que tem esse apelido. Lá em Efésios 5:24 e 25, fala assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas a seus próprios maridos. Pronto, ele começa aqui dando a ordem às esposas. Porém, coitado dos maridos, né? O que vem depois, eu fico até com pena. Maridos, cada um de vós amai a esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. É um padrão altíssimo. E que muitas vezes a gente não vê esse padrão sendo seguido. Quando o Senhor pede para que governe, para que ame, assim como Cristo amou a igreja. Gente, o que Cristo fez? Se doou até a morte pela igreja. Então, se a gente vê aquilo que o Senhor pediu ao homem e achar ainda que a Bíblia é machista, eu, sinceramente, eu não sei qual é o padrão de machismo aí, que quer dizer, porque é um peso muito grande aos homens. É um jogo de narrativas, né? Exatamente. A Bíblia é machista. Na Bíblia, ela nunca foi machista. E nunca vai ser, né? A Sim. Bíblia, ela é o que ela é. E ela é inerrante, né? E é inerrante, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Agora, é claro que essas pessoas que falam que a Bíblia é machista, com esses ícones aí do movimento feminista, já são antibíblicos, né? Ou por decepções que tiveram, experiências traumáticas que tiveram. Então, às vezes, bota a culpa em Deus, não quer saber Sim. de Deus, não quer da coisa. Eu queria só deixar uma coisa bem clara, a gente comentando aqui. Eu tô falando especialmente a você, meu querido, minha querida, que diz que a Bíblia é machista. Primeiro, estudar sempre é bom. 1 Coríntios 14:34 diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio a ela somente para vós? Existem algumas pessoas que dizem: o apóstolo Paulo é explicitamente machista. A Bíblia é machista. Primeira coisa, a Bíblia não foi escrita no Brasil. Deus não é brasileiro. E existe um abismo gigante cultural para transpor.
tantas culturas ocidentais e orientais, a mulher, ela era diferente, ela é tratada diferente na cultura. É uma coisa que era cultural. Nós não podemos afirmar que a Bíblia é um livro machista, porque Jesus Cristo, o tema da Bíblia, foi quem deu mais voz às mulheres. Então seria um paradoxo. Várias pessoas pegam esses textos isolados, sem o seu contexto, sem a sua cultura, e afirmam que a Bíblia é um livro machista. Nós precisamos nos informar, gente. Leia o texto, leia o contexto, pesquise a cultura. Sim. E descubra que o Alcorão, livro pertencente aos muçulmanos, descubra que outros livros de outras religiões, como a mulher é tratada e como Jesus trata a mulher. O apóstolo Paulo está falando para um povo de cultura grega, onde a mulher, sim, para os grandes filósofos, a mulher é tratada como um bicho para reprodução. Só para se ter uma ideia, para ser considerado um homem em Atenas antiga, teria que se deitar com outro ancião mais velho. A mulher não poderia nem sair de casa. Por que isso as pessoas não mostram, né? Atacam a Bíblia é machista. Infelizmente, o que falta é falta de formação. Isso destrói qualquer argumento. É verdade. Conheça a Bíblia. Sim. Agora, existe o lado reverso também que a gente vai estar falando. Vivemos num mundo onde a verdade está na boca de quem a fala, assim como a beleza está nos olhos de quem vê, né? Entende? A beleza está nos olhos de quem vê, hoje a verdade está na boca de quem fala. Ou seja, não existe uma verdade absoluta, né? Relativizou-se tudo. A Bíblia, então, ela tem sido interpretada por muitos de acordo com suas conveniências. Mas a Bíblia fala de algumas mulheres empoderadas, né? A semelhança dos homens poderosos, que não ficam para trás em termos de crueldade. Já falei, né, de Semíramis, já falei de Jezabel, já falei de quem mais? De Herodias, né? Amante do rei Herodes, e a sua filha Salomé e tal. Então, assim, se a Bíblia não é machista, né? Mas o movimento feminista, então, encontra respaldo nas escrituras? Não. Para acontecer? Vai depender somente da interpretação da pessoa, né? Se a questão que ela procura empoderamento, se ela achar que a história da Rainha Esther traz empoderamento, eles podem, né? Uhum. A Rainha Esther, a Rainha Vasti, aí elas vão encontrar, né? Porém, vai depender, como até Dara citou, né? Se a pessoa quiser encontrar com bons olhos, né? Ver a beleza da escritura, ela pode achar, mas ela também encontrará repreensão para a sua atitude, né? Aí entra o que Dara falou, né? Conhecer as escrituras. Como que Rainha Esther se comportava, e ela só era rainha porque tinha um rei. Sim. Superior a ela, precisava ser submissa, né? Elsa do Frozen, viu? Nerigou, não. Não funcionava assim, não. Tem algumas pessoas participando aqui no chat. Fala aí, Dara. Bom, vamos lá aqui para o nosso pessoal que está participando no chat aqui. Nossa, tá bombando, misericórdia. Deixa eu subir aqui. A irmã Lourdes, boa tarde, professor José Carlos, irmã Dara. Boa tarde. Ela colocou assim: boa tarde da irmã Andressa. Boa tarde, pastor. Estou na escuta. Um abraço para vocês e para Andressa. Obrigada. Nosso Jobson Feitosa. Ele é da sua igreja lá. Jobson é lá da igreja. Jobson e Juliane. Um abração aí, meus amigos. Ótimo programa, parabéns. Eliomar Novaes. Lourdes, conteúdo excelente, tema muito relevante e oportuno. Zé Carlos Pereira da Silva. Eu próprio. Não vou fazer seu comentário aqui. Você quer mídia? Não vai aparecer. Não, eu só falei, participe aí, viu? Sua opinião é importante. Ele mesmo deu um comentário dele. Eu mesmo. Renato Moreira. Opa, cheguei, boa tarde. Paz, meu pastor, Dara. Nossa irmã Maria Zeneide. Essa é minha mãe. Filho, estou te seguindo. Deus te abençoe também, esta equipe. Obrigada. Ela é muito famosa, minha senhora é muito famosa, viu? As histórias que ele conta. Falo muito da minha mãe. Daniel Santos, boa tarde. A paz seja convosco, irmãos. Acredito nessa mesma vertente a respeito do movimento feminista. Todo domingo tenho adquirido conhecimentos com vocês. Deus os abençoe grandemente. Obrigada, Daniel. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Daniel. Irmã Lourdes colocou aqui 11 anos, né? É uma criança, realmente. É terrível.
Eu coloquei aqui, vou ler meu comentário, tá? A fonte, Brasil Paralelo, para quem tiver alguma dúvida aqui do que nós falamos. A irmã Luz colocou assim, oremos, igreja por nossas crianças e adolescentes. Nossa irmã Raquel, a mulher mais bonita da Betel, segundo Datafolha, Estadão. E a Rádio Melodia. E a Rádio Melodia. Aqui é de confiança, viu? Bom, boa tarde, esse programa está bom demais, tudo bem explicadinho. Que trio sábios, glória a Deus. Meu abraço a todos. Para você também. Aí, Raquel, obrigado. Para quem quiser saber mais sobre isso e sobre outras coisas, explore melhor esse site do Brasil Paralelo, amados, porque eles têm um conteúdo lá que é a realidade, desde a história do Brasil, né? Dos movimentos e tudo. Eu acompanho o Brasil Paralelo, eles têm documentários, um arsenal de informações que vão construir as nossas ideias e nos fazer ter uma leitura mais assertiva do momento que a gente está vivendo. Então, eu recomendo. Pronto. De fato. Sim. Onde é que estamos? Sim, o movimento feminista, né? Então ele não encontra apoio nas escrituras, né? Outra pergunta, mas cabe aqui como é que fala? Algo a falar antes. No discurso, esse movimento julga traduzir o pensamento de todas as mulheres, né? É por isso que há uma aderência maciça, né? Empoderamento feminino, a mulher precisa ter tal, então tem tudo isso. Como se todas fossem oprimidas, como se todas fossem injustiçadas, como se todas fossem infelizes e desvalorizadas por essa sociedade, que, segundo elas, é machista. No entanto, muitas mulheres das mais variadas camadas sociais não concordam com o movimento. São contra muitas pautas que ele defende, aqui tem 2 delas. Sim. Enfim, não se sentem representadas por esse movimento. Segundo o parecer da professora e deputada de Santa Catarina, Ana Copagolo, acho que é esse o nome, né? O sobrenome dela. O movimento não representa as mulheres, mas sim grupos de interesses ideológicos. De fato. E é importante as mulheres saberem disso, né? Que muitas vezes elas estão sendo usadas por um grupo de interesse, né? Sim. E a pergunta é para vocês duas, e para você que está nos ouvindo e assistindo, né? Agora você pode colocar no chat aqui. Você se sente representada por esse movimento em algum sentido? Por quê? Eu não me sinto representada, pastor. Assim como toda questão tem uma minoria que ficará de fora, né? A gente remeta aqui novamente a questão lá polêmica, né? Da linguagem neutra. Tem a minoria que deseja ser representada e coloca essa questão, né? Enquanto a maioria totalitária, vamos dizer assim, tem a sua questão relacionada à língua portuguesa. Beleza. Aqui também eu faço parte agora da minoria que não se sente representada. Não se sente representada. Por mais que a gente veja, né, que hoje, se nós sairmos aqui, hoje não, que é domingo menos movimentado da rua, mas se nós formos fazer uma pesquisa aqui no próprio centro e perguntarmos sobre essa questão feminista, então eu tenho certeza que eu e Dara seremos a minoria com a porcentagem ali quase 0, né? Juntamente com essas pessoas. Porém, né, toda pauta, toda luta, terão aqueles que são militantes e aqueles que são contra. E talvez se fosse um movimento mais sadio ou totalmente voltado àquilo que a Escritura diz, talvez eu pudesse dizer que sou a favor, que sou uma pessoa representada por este movimento. Mas, infelizmente, né, ou felizmente também não me sinto representada por uma questão como essa, já que fere também meus princípios cristãos. Né? E quem tem a Bíblia ao seu lado não precisa, eu creio que não precisa desse tipo de... Quando a gente vai pensar, né, na própria intenção que está por trás, aí a gente vê, isso a gente só vai conseguir enxergar, claro, se a gente abster daquilo que a gente tem em relação à nossa experiência pessoal, né? Porque muitos acabam aderindo essa ideologia por conta de uma experiência pessoal. Mas se a gente pensar num contexto mais racional, se a gente tem a palavra ao nosso lado, se a gente conhece as escrituras e pratica, até os próprios direitos serão acrescentados, já que tudo se torna um complemento, né? Com certeza. E só ressaltando aqui
que nós não somos, o professor Zé Carlos não é machista, e nós também não enxergamos a mulher como algo inferior ao homem, não é isso. Pelo contrário, né? Exatamente. E não, esse movimento feminista, ele não me representa, primeiro porque eu sou uma mulher. E toda mulher, em sua sã consciência, estudando o seu corpo, quem ela é, não só o contexto histórico, um contexto bíblico, porque as ideias feministas da primeira onda também defendiam o fim da religião, o fim da família tradicional. Então, o movimento feminista nunca me representou e nunca vai me representar. Não, primeiramente, porque ele vai de encontro com as escrituras. E não importa se a rainha Elizabeth falar uma coisa e a Bíblia falar outra, sinto muito, rainha. Mas quem tem a vida alicerçada nas escrituras, nenhum movimento chega assim e toma, não. Sim. E ainda mais quando é contra a Bíblia, nossa, tem nem que discutir. Sem palavras, né? Não tem nem... muito o que acrescentar. É verdade, né? Agora, a gente já está finalizando praticamente, né? Que bom, né? Deu para a gente abordar tudo. Algumas perguntas eu não fiz porque elas foram respondidas no decurso dos comentários, né? Mas foi bem produtivo. Então, para você que está nos ouvindo, talvez você discorde, né? Porque nós somos um país livre. Mas a gente está usando também da nossa liberdade de expressão, né? E de pensamento para colocar, principalmente para o público evangélico, né? Que o movimento feminista não nos representa, quer dizer, né? Para mim que sou homem, muito menos, né? Mas tem homens que feministas. Do movimento. Então, se a gente for ver assim, há uma balança, né, com 2 pesos e 2 medidas nisso aí que precisa ser colocada, precisa ser desmascarada, né? Agora, como já foi dito no início, nem todas as pautas são irrelevantes, né? Sim. Tem conquistas, tem coisas que a mulher precisa conquistar, mas não é se opondo, né? Não é enfrentando o sistema, não é, como é que fala, se insurgindo contra o que Deus criou. Pelo contrário, Deus tem a receita, porque na verdade o problema tanto do homem quanto da mulher e do sistema, no modo geral, é o pecado. Então nós temos que combater o pecado e não nos devorarmos uns aos outros. Sim, né? Com certeza. Sua palavra final. Se alguém quiser aderir ao movimento e te pedir um conselho, o que é que você diria, Andressa, em 2 minutos? Pronto, pastor. Eu quero deixar aqui 2 versículos, né? Já que a gente está aqui não somente falando por uma questão histórica, política, não, mas também baseado e pautado nas escrituras, apesar de ser professora, mas também, né, sou cristã. Meu principal título é esse. Então, eu quero deixar 2 versículos aqui que, por mais que você pense assim, não está dizendo sobre a questão do feminismo, mas eu acredito que responda todas essas questões que nós estamos discutindo aqui. 1 João 5,39, que diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A gente já falou sobre isso, né? Que se a gente está pautado na palavra, a gente vence qualquer direito, qualquer batalha. Então, são essas aí as minhas considerações finais. Amém. Dara? O povo acha que eu sou um pouco brava, assim. Eu não falar. É que eu sou um pouquinho, gente. Mas se alguém me perguntasse, quisesse, se eu perguntar um conselho que eu daria... Isso, alguém falasse, Dara, eu quero participar do movimento feminista. O que você acha? Pesquise o que é feminismo em um site não sensacionalista ou livros e leia a Bíblia. A hora que você colocar os 2, um vai para o norte, outro vai para o sul. Mas eu não sou cristã, eu não sigo a Bíblia. Pesquisa sobre feminismo e coloca a Constituição. Aí você escolhe. Muito bem. Arrasou. Muito bem, Andressa, foi muito bom, né? Você está com a gente aqui. Prazer muito obrigado meu, mais uma vez. Sempre comigo. Seu conteúdo, né? Você foi brilhante. E Dara também, né? Dara, não precisa nem agradecer, já faz parte da equipe, fantástica. né? Dara, né? Nossa parceira aqui, sempre com a gente. Quando não viaja, né? Quando não fica doente, quando não me deixa sozinha, ela está sempre com a gente aqui. O Ministério de Trabalho, então o Ministério está aí, né? viu? Então, o processo vem.
Tá? E semana que vem a gente vai estar de volta com outro tema. E para você que participou também aí do nosso chat, né? Cadê? Vamos dar uma examinada lá, ver se tem mais alguém. Teve mais alguns comentários aqui. Fala aí. Irmã Lourdes falou que esse movimento não a representa. Irmã Rogéria também disse que não. Neide Rogéria, Mãe Rogéria, até que enfim apareceu. Pensei que nem aparecer, fizemos uma visita a eles ontem. E a gente falou um pouco sobre isso lá, né? Falei, amanhã eu vou estar falando sobre esse tema na rádio. Mãe Rogéria, um abraço pra você e o irmão A irmã Vanildo. Neide colocou assim: parabéns por esse tema, vocês estão conduzindo de maneira brilhante segundo a Bíblia. Eu não sei se essa é a dona pastora Neide lá da igreja, né? Mas um beijo pra ela. Neide Oliveira Alves, eu acho que é. Deve Irmã ser. Lourdes colocou assim: Jesus Cristo me representa, ele restaurou a dignidade da mulher. A Bíblia Sagrada me representa. Perfeito. Muito bem, Jesus Cristo me representa, ó. Gostei. Eu gostei. Legal. Andressa, irmã, é isso aí, irmã Andressa. Esses versículos são prioridades. Amém. Muito bem. E assim, encerramos aqui mais um capítulo dos desafios da Igreja do século XXI. Movimento feminista. Como que a igreja deve agir, né, em relação a esse movimento. Muito bem. Raquel Lopes aqui, a nossa última aqui na raspa da panela. Abraço a Stephanie. Verdade. E a Andressa também. Quem é a Andressa Pereira? A própria. E Larissa também, que nos ajudou aqui hoje. E Larissa, muito nossa obrigado. adolescente. Obrigada, Lá. Um beijo pra você. Bom, e assim nós vamos encerrando aqui a nossa... o nosso programa Harmonia dos Sons, prometendo voltar semana que vem, se Deus quiser. Essa semana tem um feriado, né? Terça-feira é feriado, então desfrutem, aproveite bastante, né? Fique com a família, vá com sua família. Eu mesmo vou viajar não, vou ali com a minha, né? Ali. E Deus abençoe a todos e até nosso próximo programa.